Caros amigos, sejam bem-vindos ao resumo do vídeo Operação Tempestade no Deserto, do canal Hoje no Mundo Militar. Um resumo feito com muito respeito, de fã para fã. Hoje a gente vai revisitar essa análise incrível que o canal fez sobre essa operação tão marcante. Vamos relembrar juntos os pontos-chave dessa grande ofensiva, né? Que foi executada pela maior coalizão militar desde a Segunda Guerra Mundial. Impressionante. Exato. E o ponto de partida, como o vídeo explica muito bem, é ali no finalzinho dos anos 80. O Iraque, do Saddam Hussein, estava, muito endividado depois daquela guerra longa e desgastante contra o Irã. Uma guerra que foi financiado, em boa parte, por empréstimos do Kuwait e também da Arábia Saudita. E aí a coisa complica, porque, com o fim da guerra em 1988, sem uma vitória clara para nenhum lado, os credores começaram a cobrar a conta. Só que o Iraque estava em reconstrução, o petróleo embaixo. Não tinha como pagar, né? Pois é. O Saddam até tampou negociar o perdão da dívida, sabe? Mas não teve sucesso. E para piorar a situação, o Kuwait aumentou a produção de petróleo. Derrubando ainda mais os preços. Exatamente. Prejudicando a principal fonte de renda do Iraque. Isso levou a acusações diretas, ameaças do Saddam contra o Kuwait já em 1990. Ele chegou a acusar o Kuwait de explorar petróleo iraquiano ali no campo de Rumaila, na fronteira. A tensão foi escalando muito rápido. Teve falha diplomática atrás de falha diplomática, o Saddam exigindo 10 bilhões de dólares, aí o Kuwait fez uma contraproposta de 9 bilhões. Sabe, não ia dar certo. E no dia 2 de agosto de 1990, aí veio a ordem de invasão. É impressionante a disparidade de forças que o canal detalhou. Quase 1 milhão de soldados iraquianos contra só 16 mil do Kuwait. A resposta internacional foi imediata, né? A ONU exigindo a retirada, vieram as sanções econômicas pesadas com a Resolução 661, depois o bloqueio naval na Resolução 665. Mas o Saddam ignorou tudo isso. E ainda tentou, de forma bem esperta, ligar a invasão a outras questões árabes complexas, tipo a Palestina, para tentar ganhar tempo e apoio. Uma manobra clara. Mas o presidente americano na época, o George H.W. Bush, percebeu isso rápido e impediu essa vinculação. Manteve o foco no Kuwait. Exato. E, enquanto isso, as tropas americanas já começavam a chegar na Arábia Saudita, na chamada Operação Escudo do Deserto. A ideia era proteger a fronteira saudita e os campos de petróleo deles. Claro, porque imagina, se o Saddam controlasse o petróleo do Kuwait e ainda ameaçasse o da Arábia Saudita, ele teria controle sobre, quase 60% da produção mundial. Era um risco enorme. Nossa, muito grande. Foi justamente aí que se formou aquela coalizão gigantesca. Foram 34 países, liderados pelos Estados Unidos, sob o comando do general Norman Schwarzkopf. E um detalhe interessante que o vídeo traz: boa parte do financiamento veio dos próprios sauditas e kuwaitianos, além da Alemanha e do Japão. Reuniram mais de 950 mil soldados. Era muita gente. Muita gente mesmo. Olha, e falando em acompanhar esses eventos e essas análises detalhadas, como as que o Hoje no Mundo Militar faz tão bem, se o pessoal que está assistindo está gostando desse resumo, deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal para não perder os próximos. É de fã para fã. E conta pra gente aí nos comentários por que vocês assistem aos vídeos do Hoje no Mundo Militar. O que mais atrai no conteúdo deles? A gente quer saber. Boa. Bom, voltando à linha do tempo, o prazo da ONU esgotou em 15 de janeiro de 1991. No dia seguinte, começou a ofensiva para valer, a Operação Tempestade no Deserto. Foi um bombardeio aéreo massivo, sem precedente. Durou 42 dias, foram 100 mil missões aéreas, despejando 88 mil toneladas de bombas. O vídeo original detalha bem as 3 fases, né? Sim. Primeiro, destruir força aérea e as defesas antiaéreas iraquianas. Depois, os centros de comando e comunicação. E, por último, martelar os alvos militares no solo, preparando a invasão terrestre. E o Iraque respondeu, né? Lançou mísseis Scud contra a Arábia Saudita e, o que foi crucial, contra Israel. A ideia era clara: provocar Israel a revidar e quebrar a coalizão árabe. Mas Israel, com aqueles mísseis Patriot, ajudando na defesa e, claro, muita pressão americana, segurou a onda e não retaliou. Foi um momento tenso.
E teve também aquele ataque terrestre iraquiano, né, na cidade saudita de Cafige, em 29 de janeiro. Isso, mas foi rapidamente repelido pela coalizão. Era mais uma demonstração, talvez, do que uma ofensiva séria. Aí, em 24 de fevereiro, começou a tão esperada ofensiva terrestre. E o avanço da coalizão foi muito rápido. A resistência iraquiana foi bem fraca em muitos pontos. Muitos soldados simplesmente se rendendo. A capital do Kuwait foi libertada pelos próprios kuwaitianos no dia 27 de fevereiro. A superioridade tecnológica da coalizão era evidente, né? O vídeo mostra isso. Os tanques M1 Abrams americanos, os Challenger 1 britânicos, eles eram muito superiores aos T-72 de origem soviética que o Iraque usava. Com certeza. E aí vem aquele episódio bem controverso da Rodovia da Morte, a Rodovia 80, onde forças iraquianas que estavam batendo em retirada foram atacadas massivamente pela Força Aérea da Coalizão. Imagens fortes aquilo. Sim, gerou muito debate depois. Além do avanço no Kuwait, a coalizão também entrou no território do Iraque para cercar as forças de elite do Saddam, a Guarda Republicana. E no meio desse caos todo, o Saddam ordenou incendiar os poços de petróleo do Kuwait, centenas deles. Foi um desastre ecológico e econômico brutal, sabe? Uma tática de terra arrasada terrível. Terrível mesmo. E então, 100 horas depois do início da ofensiva terrestre, no dia 28 de fevereiro, com as forças da coalizão já a uns 240 quilômetros de Bagdá, o presidente Bush declarou o cessar-fogo. Uma decisão que foi muito criticada por alguns na época, né? Achavam que dava para ter ido até Bagdá e derrubado o Saddam ali mesmo. Pois é, mas o objetivo oficial da ONU, da coalizão, era libertar o Kuwait, não era mudar o regime no Iraque. Pelo menos não declaradamente. Exato. E o vídeo do Hoje no Mundo Militar também não foge das controvérsias pós-guerra. Fala da saúde dos veteranos, a tal síndrome da Guerra do Golfo, que alguns ligam ao urânio empobrecido usado nas munições. Sim, aquela questão da rodovia da morte que a gente mencionou, os danos à infraestrutura civil no Iraque e o abandono dos curdos e xiitas, né, que se rebelaram contra o Saddam, incentivados, talvez pela coalizão, e depois foram massacrados quando as tropas se retiraram. No capítulo triste. Muito triste. E claro, não dá para esquecer que foi a primeira guerra televisionada quase ao vivo, né? A CNN transmitindo direto de Bagdá e a estreia em larga escala das bombas inteligentes. Verdade. O vídeo até traz estimativas de baixas. Algo entre 20 a 26 mil iraquianos mortos e de 350 a 700 da coalizão. Os números civis são sempre mais difíceis de precisar, infelizmente. Uma análise muito completa do canal, como sempre, né? Mostrando um conflito complexo que nasceu ali da ganância, de erros de cálculo e que deixou consequências que a gente vê até hoje no Oriente Médio. Com certeza. E olha, se você que nos acompanhou curtiu este resumo, por favor, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente sabe que o canal Hoje no Mundo Militar tem uma audiência enorme, espalhada por todo o Brasil. Conta pra gente aí nos comentários de onde você está assistindo, ou então pode dizer também o que mais chamou a sua atenção neste resumo da Operação Tempestade no Deserto. A gente adora ler os comentários. E se você assistiu até aqui e ainda não conhece o canal Hoje no Mundo Militar, olha, clica no link que eu deixei na descrição. Tenho certeza que você também vai se tornar fã. Te encontro lá. E não sai ainda não. Clica na imagem que está aparecendo aqui no canto da tela para assistir mais um resumo feito de fã para fã. Valeu!